Bom dia, pessoal! Começando o Super Lives, agora a segunda edição. Vamos esperar o pessoal entrar. Tá já entrando aí Wesley, Leandro, Mari, o Andrei, bom dia. Paulo Amaral, como é que vocês estão? Tudo bem? A Lia, o Jonathan, o Gustavo aí, o Flávio, Renan, bom dia, bom dia. Ontem a gente tratou de um conceito, é um pilar mais importante que tem em economia para entender a origem, né, da geração de riqueza, a importância, né, através da história da ilha, uma série de insights, né, que o crescimento econômico vem da produtividade, né? Então, antes de você querer consumir, né, você precisa gerar renda. E para gerar renda você precisa produzir, né, ofertas bem-sucedidas no mercado, que não é um ente, né? É um processo descentralizado de todas as interações da sociedade, e a gente viu que o grande dilema, então, é como produzir, já que os recursos são escassos, o tempo, você precisa de tecnologia. Foi uma aula realmente muito importante, né? E na aula de hoje a gente vai tratar de ciclos econômicos, né? Por que uma economia, o que faz uma economia crescer no curto prazo e o que faz uma economia crescer no longo prazo. A gente vai ver algumas formas de intervenção na economia por parte dos governos, bancos centrais e através de uma análise, né, de dados reais, né, aí do Brasil. Aí tem uma série de gráficos, então se prepara que hoje a gente vai ver aí uma série de gráficos e informações. E na aula de amanhã, já adiantando, a gente vai estudar o que são as tais contas públicas do governo, a dinâmica da dívida pública, contas externas para entender a dinâmica da taxa de câmbio. E com a aula de hoje e a de amanhã, vocês vão entender essa questão aí que está aí no noticiário, da tal pauta-bomba fiscal, o que estão fazendo. E hoje a gente vai ver também a influência, né, da política, né, no ciclo econômico também. Então, quando eu começar a aula, os gráficos eu vou tirar os comentários, podem ficar tranquilos. Então é esperar o pessoal entrando, né? Então hoje a gente vai ter uns conceitos bem importantes para entender aí a dinâmica dos ciclos econômicos, né? E realmente utilizando dados reais, porque aqui tudo que a gente está fazendo, esse é um projeto da Super Live, justamente nesse momento eu poder contribuir com o melhor conteúdo de base possível de economia para vocês levarem por toda a vida, aplicarem aí tanto na vida pessoal, profissional, entender o cenário atual e também aplicar aí nos futuros cenários também. Então, vamos lá, vou tirar os comentários e a gente vai começar, pessoal. Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai ver na prática, né, aquela frase de um economista que eu gosto muito aí, que é um dos meus livros favoritos. O nome dele é Frédéric Bastiat. O Bastiat, ele tinha um estilo que ele escrevia livros de uma forma irônica, então ele tinha todo um estilo literário muito divertido de ler. E um dos livros favoritos dele, que livros deles favoritos meus, é o que se vê e o que não se vê. Em economia é muito comum isso, então a gente pode achar, não, mas está tomando essa decisão, tem uma intenção muito boa por trás, é bem intencionada, etc. Isso é o que a gente está vendo. Só que pode provocar uma consequência e um efeito colateral terrível, que é aquilo o que não se vê. E a gente vai ver hoje isso na prática. Então, hoje o tema é por que você não deve ignorar ciclos econômicos. E para falar disso, a gente vai ter que trabalhar alguns conceitos antes. O primeiro deles é a pergunta, né? Uma pergunta: o que faz uma economia crescer no longo prazo? Ou o que faz uma economia crescer no curto prazo? Então vamos lá, vamos com calma. No longo prazo, a gente já viu isso na aula de ontem. O que faz uma economia crescer é ela produzir cada vez mais produtos e serviços que atendam às necessidades das pessoas, solucionem problemas daquela sociedade ou de outras sociedades, e que isso, né, seja incentivado através do quê? De investimentos. Você tem que se sacrificar, poupar para investir, e você tem que aumentar também o que? A sua produtividade. Já que os recursos são escassos, então você precisa produzir mais
com menos, produzir coisas diferentes, criar novos produtos, novos mercados. Para isso você precisa de inovações, tecnologia. Então quer dizer que todos os empreendedores, é só ser um empreendedor que vai dar certo? Não. Funciona como, né, no mundo livre, né, funciona como a própria natureza. São vários experimentos competindo simultaneamente entre si. Então vai ter empreendedores que vão conseguir enxergar essas necessidades, solucionar os problemas e ter ofertas bem-sucedidas, e outros não, que vão falhar. Só que como é um sistema descentralizado, os erros também servem de quê? De grande aprendizado para todo, né, o sistema. Então os empreendedores que ficam pelo caminho, eles são muito importantes, mostrando o que não fazer, o que deu errado. Enfim, isso faz uma economia crescer a longo prazo. Então anota aí. Investimentos, aumentar a capacidade instalada, os meios de produção, e ganhos de produtividade, você conseguir produzir mais com menos, criar novos produtos, novos mercados, porque você está restrito, né? Os recursos são escassos, você só tem acesso a matérias-primas no seu estado natural, você tem que transformá-las, e para isso você tem um tempo, restrição das próprias matérias-primas, restrição de mão de obra. Então, esses são os dois componentes que fazem uma economia crescer no longo prazo, ok? Já no curto prazo, quando a gente está tratando do conceito de Produto Interno Bruto, PIB, que tem alguns problemas metodológicos que a gente vai ver, vocês vão ver assistindo a aula de hoje. Por quê? Porque o PIB justamente ele é uma métrica incompleta no sentido que ele incentiva muito você a acreditar que o que gera riqueza é o consumo. A gente vai ver o que determina o PIB no curto prazo. Então, anota aí. O consumo das famílias, o investimento das empresas, e pode ter também investimento do governo. Você tem, então, consumo das famílias, os gastos do governo também, os gastos do governo, então o que o governo está consumindo, e também a diferença entre aquilo que o país ele vende para fora, que são as exportações, e daquilo que ele compra, que são as importações. Então, no curto prazo, você tem essa equação, você consegue impulsionar o PIB do curto prazo, por exemplo, incentivando o consumo das famílias. Você consegue incentivar o PIB no curto prazo, incentivando o gasto do governo. No que? Sei lá, pode construir estádio, qualquer porcaria, desperdiçar dinheiro, enfim, vai entrar na métrica do PIB de curto prazo como um crescimento, como investimento. Mas lembra, o único componente que eu falei do curto prazo que aumenta a capacidade da economia crescer no longo prazo é o quê? Investimentos. E lembra, né? Nem sempre os investimentos também eles vão se mostrar úteis, depende também da estrutura e do contexto que eles estão sendo feitos. Vamos agora dar uma olhadinha nos gráficos e aí vai ficar bem mais claro para vocês. Vamos colocar agora o primeiro gráfico. Olha aí, pessoal. Este é o gráfico dos dados do Brasil de 1993 até os dias de hoje, mais ou menos. Então vamos com calma. O que está mostrando essas curvas aí, Richard? A linha azul é o chamado PIB potencial, que é o que? É uma estimativa de quanto a economia brasileira poderia produzir naquele determinado momento sem gerar distorções, seja inflação de preços ou outros problemas econômicos que tornariam o crescimento não sustentável. O que faz essa linha azul crescer ascendentemente, acelerar a trajetória dela? São os dois componentes que eu falei para vocês: investimentos e produtividade, ganhos de produtividade. Tá aí tudo bem? O que é essa linha vermelha que ela é mais errática, né? Ela vai para cima, para baixo, etc. Esse é o PIB de curto prazo, já influenciado por aqueles componentes: consumo das famílias, gasto do governo, investimentos e a diferença entre o que vende para o exterior e também nós compramos do exterior. Veja como no curto prazo tudo pode ser impulsionado via consumo, mas a grande chave para um crescimento sustentável é o quê? É que a linha azul sempre cresça numa velocidade maior do que a linha vermelha. Ou em outros termos, de termos visuais, a linha vermelha evite cruzar para cima a linha azul. O que acontece? Quando a linha vermelha, que é o PIB no curto prazo, passa a capacidade instalada do país, você tem uma situação que a economia está muito aquecida, operando acima da sua capacidade. Então, você tem
problemas para achar mão de obra, você tem pressão, você tem inflação de preços, você tem uma série de distorções que vão acontecendo na economia porque ela está acima do que ela pode produzir. Então aquilo não é sustentável até o momento que vem um baque e derruba. Da mesma forma, quando ela está abaixo, você tem excesso de estoques, pressão por desemprego, você tem uma ociosidade ali. Então a gente vai enxergar claramente esses movimentos agora e entender as formas de intervenção que os governos fazem. Então vamos botar agora um zoom para este período aqui assinalado aqui embaixo, olha só. Este período aqui são dados reais, tá, pessoal? Esse período aí é o período de 1993 a 2001. Lembrando que o Plano Real ele foi implementado em julho de 1994, tá? 1994. O que a gente está vendo aí? Olha que maluquice. A gente está vendo várias vezes o PIB de curto prazo superando a capacidade instalada do país, que é a linha azul, e a linha azul numa trajetória meia boca, assim, né? Não muito ascendente, né? Numa velocidade ruim. O que isso quer dizer? Quer dizer que na época os descontroles, né, fiscais, quer dizer o quê? Estava incentivando só gasto do governo, o governo gastar mais do que arrecadava, tinha já um momento terrível em termos da moeda. Na aula que a gente vai falar sobre contas públicas, eu vou mostrar também para vocês quantas moedas diferentes o Brasil teve. Então, hiperinflação, uma maluquice só. Então você vê que os governantes aí da época colocando o PIB sempre numa situação de extrema distorção, muito acima, e não incentivando o PIB de longo prazo. Então era um período que é o voo de galinha, crescia, depois a gente vai ver aqui, podemos até abrir aqui, ó, dá uma olhada. Aqui a gente tem o gráfico, ops, não, calma, deixa eu achar aqui o gráfico, tá aqui. Depois eu ponho. Aqui a gente tem o PIB crescendo loucamente, por quê? Porque eles querem manchetes, né, no curto prazo para falar, olha, tá vendo? O que eu fiz está certo, mas o que não se vê? Não se via que o PIB de longo prazo estava aí numa trajetória meia boca e a economia sempre muito aquecida e pressionada aí por excessos de gastos do governo, baixíssimo investimento, porque como é que você vai investir para aumentar a capacidade instalada de um país em meio à hiperinflação, descontrole das contas públicas, o governo aí gastando mais do que arrecadado, mudando moeda toda hora, enfim. E aí você tem a chegada aí do Plano Real em 94, mas vejam que também, mesmo com o Plano Real, a economia operou até 1998, aí mais ou menos, bem acima da capacidade instalada, tinha a taxa de câmbio também, que era praticamente 1 para 1, né? Bandas cambiais, enfim. A gente tinha essa situação e olha o que deu aí, curva vermelha vem com tudo para baixo, né? Então, uma recessão. As sementes dessa recessão foram plantadas nesses anos aí, ó, entre 1996, 97, 98, quando todo mundo estava comemorando, achando, e veja como o calendário eleitoral influencia a eleição, no caso aí, em 1998. Vamos para um outro período agora. Neste outro período, é um período que vai mais ou menos de 2000 a 2007, 2008, quando vai ter uma reviravolta. Perceba que aí, principalmente impulsionado por um grande ciclo favorável das commodities, que isso ajudou, a nossa estrutura produtiva do Brasil é muito focada em commodities. Olha a linha azul sempre acima da linha vermelha. Então, por isso que neste período a gente conseguiu mais ou menos, bem ou mal, um chamado crescimento sustentável. O crescimento sustentável é esse. É quando o PIB de curto prazo ele cresce uma velocidade menor que o de longo prazo. Então você não chega a operar em um território de distorções. Então olha só que interessante. Então aí realmente o ciclo de commodities favoreceu. Você também teve um avanço institucional muito importante em 2001, que foi a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Principalmente ali, o Banco Central foi proibido de emitir títulos, porque antes ele podia, então com isso ele poderia financiar o déficit fiscal. Então é uma maluquice, porque pensa, imprimir dinheiro, colocar dinheiro, resolve o problema de uma economia? Vamos pensar, agora que vocês já assistiram a primeira aula e o início dessa, vamos pensar, todo país tem a sua estrutura produtiva,
e essa estrutura produtiva tem uma capacidade, né, limitada de produzir determinados produtos e serviços. É dito pela restrição de matéria-prima, mão de obra, o tempo para fabricar aquilo ao longo daquele período, no caso do PIB a gente está vendo aí ao ano ou ao trimestre, e que tecnologia ele tem, que tipo de inovações que são incorporadas naquela sociedade, porque o grande dilema da economia, repito para vocês, é conseguir produzir as coisas. Se fosse tão fácil, por que só alguns países conseguem produzir altíssima tecnologia? Esta é a grande bobagem. Já consumo, desejos e vontades, o ser humano naturalmente ele tem, porque ele tem uma série de necessidades, se vestir, se alimentar, depois vai para outras indústrias de entretenimento, enfim, isso já tem. Por isso que o vídeo de ontem, que eu sugeri para vocês darem uma olhada da abertura do McDonald's em 1990, 31 de janeiro de 1990, na União Soviética, que foi ser dissolvida em 1991, mostra isso, uma fila quilométrica, um absurdo ali, os caras ali nunca tinham nem visto, nem sabiam, era proibido comer batata frita, então... Eu coloquei o link lá no Stories. Tá, a Tatá, ela colocou o link até nos Stories. Então, pessoal, veja aí, por isso que foi um período mais tranquilo. Ah, e o período que o Brasil viveu, por isso, olha aí, por isso aí, a gente... Teve esse avanço institucional da Lei de Responsabilidade Fiscal que começa a ser ameaçada nos dias de hoje. A gente vai falar muito disso amanhã. Uma irresponsabilidade fiscal que está acontecendo. Vocês vão entender por que isso é importante. A dinâmica da dívida pública, como isso afeta a vida das pessoas. E agora vamos para um outro período. Este período aqui é logo depois da crise de 2008. Vem 2008, você tem lá um baque, uma recessão, e você começa a ter uma guinada novamente, parecida com a gente viu ali no começo dos anos 90. Olha só que absurdo. A economia de curto prazo começa a ser estimulada por uma série de aumentos de gastos do governo, principalmente, e também o consumo das famílias. E como você incentiva o consumo das famílias? Incentivando a turma a se endividar, Então você começa a criar uma série de incentivos para as pessoas se endividarem, e aí no curto prazo é lindo, maravilhoso. Então olha só quantos anos, de 2010 até 2015, a economia operando acima da sua capacidade instalada, operando em território de distorções. E não se esqueçam que neste período, para não aparecer a inflação de preços, foi feita uma série de maquiagens, tanto nas contas públicas para não mostrar esse excesso de gastos e também para segurar os preços. Por exemplo, praticamente segurando o preço da gasolina, na época isso prejudicando a Petrobras e seus acionistas, porque a gasolina, né, o petróleo é uma commodity internacional, não adianta, não é uma vontade de um governante para determinar os preços internos daquela forma. Isso não funciona, vide a miséria da Venezuela aí, que fez subsídios aí para esse setor. Outra, quem lembra da época também que resolveu na canetada reduzir a taxa a conta de luz também. Então seguraram os chamados preços administrados, né? Essas tarifas aí que tem uma influência do poder público. E aí o que acontece? Não aparecia na média, né, do índice de preços ainda, mas depois foi explodir tudo lá em 2015 e 2016, porque não tem jeito. Economia, você tem as suas leis econômicas, como você tem a lei da gravidade, você pode não concordar com ela, mas ela vai continuar funcionando ainda assim. Então olha só, então eu separei aqui para vocês verem o que se vê e o que não se vê, pessoal. Olha a manchete da época. Lá em 2010, mais um ano eleitoral, PIB cresce 7,5% em 2010 e tem a maior alta em 24 anos. Olha só que lindo, maravilhoso. A economia brasileira está bombando. É uma economia chinesa. Olha só, a maior variação do PIB registrada, né? Foi em 1973, que foi 14, só ali. Que lindo, vamos dar as mãos, vamos chorar, vamos se abraçar, maravilhoso, etc. Mas o que não se vê, quem tivesse esse conhecimento ia falar, meu Deus,
A economia de curto prazo está sendo incentivada, está muito aquecida e está operando muito acima da capacidade instalada. E o PIB de longo prazo, que é o que interessa, ele está ficando estagnado, ele está desacelerando. Olha a linha azul. E por que desacelerando? Para você incentivar produtividade e investimentos, o que você precisa? Você precisa de um bom ambiente de negócios que tenha respeito à propriedade privada, segurança jurídica. Lembra no episódio aí da luz, né? O que aconteceu? Imagina, vamos mudar todas as regras do jogo, aí antecipar as concessões, que se dane os contratos, etc. Você precisa ter segurança jurídica, você precisa ter uma carga tributária que não sufoque os empreendedores, você precisa literalmente eliminar burocracias, porque as empresas no Brasil, elas perdem mais tempo calculando quanto de impostos que elas têm que pagar. Isso é um absurdo, isso não só os empreendedores. Por exemplo, não é uma maluquice o tempo que o pequeno investidor perde, às vezes, calculando as operações dele para ver se passou ou não daquele limite, o que ele tem que fazer, mesmo estando isento, o que ele tem que lançar no imposto de renda. Eu conheço gente que às vezes deixa de investir porque tem medo, não, eu não vou conseguir declarar, vão tomar uma multa, etc. Isto é ambiente de negócio, isso é terrível. A gente vai ver na última live, na live 5, justamente o papel do mercado financeiro em relação à economia. Então veja que absurdo você perder tempo com burocracia, mudanças de regras do jogo e outras coisas que dificultam também o investimento. Da mesma forma, o que acontece quando você, por exemplo, o Banco Central nesse momento, o que ele fazia de 2010 a 2015? Ele começou a baixar a taxa de juros loucamente. E então ele criou um patamar artificial com a economia já acima da sua capacidade instalada e mandando uma mensagem errada para as pessoas. Primeiro para as pessoas, não, o céu é o limite, pode se endividar à vontade, etc. Então as famílias aí, você não teve crescimento de renda porque você não está aumentando a produção e você apenas incentivando as pessoas a se endividar, empresas se endividarem, o próprio governo se endividando também loucamente. Depois a gente vai ver amanhã na dinâmica da dívida pública. Do lado dos empreendedores, quando você tem essas políticas de créditos artificiais, você às vezes quer privilegiar determinados setores. Que setores serão privilegiados? São aqueles que são próximos do poder, os amigos do rei. Então, o chamado rent-seeking, né? Aqueles grupos que através da manipulação social e política, eles não estão competindo no mercado para ofertar os melhores produtos e serviços. A competição desses caras é outra. A competição desses caras é no meio político, através do que? Eles estão competindo por leis que beneficiem os seus próprios setores, que protejam eles de competição, que garantam subsídios, isenções, enfim. E isso provoca uma série de distorções, porque isso não está alinhado aos verdadeiros desejos e necessidades dos consumidores. Lembra? No mundo livre, a soberania é do consumidor. E como é feito essa votação? Da forma como a natureza faz, descentralizada, um processo descentralizado que é resultante, é fruto de todas as interações da sociedade. Agora, quando você faz uma política direcionada, é um pequeno grupo que não é um paladino, não está acima do bem e do mal e não tem uma capacidade de saber o que todo mundo quer ou precisa, e isso provoca uma distorção, força as pessoas e induz a erros. Por exemplo, nesse período, a gente teve aquela questão, vamos dar crédito para comprar caminhões. E aí, o caminhão era muito barato, muita gente começou a querer ter frota, foi lá de frete, foi lá comprando caminhões. Qual foi? Isso é o que se vê. Que bonito, vai incentivar caminhões. O que não se vê. Com isso, você criou uma oferta absurda de caminhões e lá na frente você desabou o preço do frete até torná-lo algo que rodando no prejuízo e que desembocou anos depois no quê? Na greve dos caminhões. Além disso, essa farra do crédito direcionada e para os amigos do rei, também você tem um incentivo a maus investimentos.
projetos que não seriam aceitos normalmente em condições aceitas e que são aceitos, o cara faz qualquer porcaria, não tá nem aí, não. Que nem a gente ouviu recentemente esse papo furado e tá ouvindo ainda que a taxa básica de juros do Brasil será baixa para sempre, que é uma conquista, que já tá dado caramba, cara pálida. Olha aí as contas públicas, olha a farra fiscal voltando aí, eles estão utilizando aí a questão da pandemia do coronavírus como uma desculpa para um descontrole fiscal absurdo e não chega nas pessoas que tem que chegar esses recursos, compras sem licitação, pagando 3, 4, 5 vezes o preço das coisas, então é um estrago danado. E aí quando vem a conta, ou seja, a economia, ela cai na real, né, já que você direcionou sua estrutura produtiva para coisas que as pessoas não querem, não precisam, não necessitam, são coisas para os amigos do rei, você tem um choque de realidade e aí começa um processo de ajuste. E aí nesse processo de ajuste, essas empresas ineficientes e porcarias que deveriam ser filtradas e desaparecerem, não, elas são socorridas, elas recebem mais subsídios, enfim, é algo bizarro. Hoje o que está acontecendo? Desde essa recessão fortíssima aí de 2015, 2016, naquele biênio, a economia ficou muito abaixo da sua capacidade instalada, a ociosidade, e vinha se recuperando lentamente, agora vai sofrer um grande baque, mas aí vem um pulo do gato importante, pessoal. Vejam a tristeza e o crime que foi cometido, a curva, que é a linha azul, praticamente horizontal. Praticamente horizontal. Isso é algo que me deixa profundamente triste de ver isso. Quer dizer o que? A nossa capacidade de produção estagnada. Tanto é verdade que neste ano, se não fosse a queda decorrente da atividade econômica fortíssima pelos efeitos secundários do coronavírus, muitas vezes por esses lockdowns aí que ninguém dá uma data para terminar, não tem transparência em relação aos dados da saúde, do tal achatamento da curva, a gente fala, não, essa é a previsão aqui, esta é a capacidade, a gente acha que vai chegar aqui, vai estar aqui, conferindo todo dia, usem máscaras, façam isso, façam aquilo, prevenção, fechamos aeroportos assim que soubermos da história dessa pandemia na China, vamos fazer um controle rigoroso dos grandes hubs de transportes, enfim, nada disso, enfim. Eles simplesmente estão empurrando o pico para o inverno, isso é uma conversa para outra live, né? Mas olha só o que aconteceu com a nossa capacidade. Então vamos dar uma olhada agora nos dois componentes que determinam o crescimento de longo prazo para a gente ver esse raio-x mais de perto. Taxa de investimento em relação ao PIB. Então aqui os investimentos em relação ao PIB, que é o indicador para você ver como é que está a taxa de investimento. Lembrando que investimento é aquilo que aumenta, né? Tende a aumentar a capacidade instalada do país e com isso ajuda o quê? Ajuda o PIB potencial a crescer numa velocidade maior. E aí você não tem a situação que se não tivesse o coronavírus e essa queda brusca na atividade econômica, se o PIB brasileiro, por exemplo, crescesse esse ano mais ou menos 2,5%, 3% ao ano, que é um crescimento para um país de dimensões do Brasil, que a gente deveria ter a ambição de ser algo natural, a gente já estaria batendo aonde? No PIB potencial. Ou seja, a partir daí o PIB potencial do Brasil hoje, ele cresce a uma taxa de 1% ao ano. 1% ao ano. Então quer dizer o que isso? Quer dizer que, ao ser atingida essa capacidade instalada, ou seja, se o PIB crescesse 2,5%, 3% esse ano, qualquer crescimento posterior dos anos seguintes, acima de 1%, já colocaria o país em territórios de distorções. Olha isso, olha que absurdo, ou seja, voos de galinha condenados a crescer medíocremente 1% ao ano, que isso não satisfaz o país de dimensões continentais como o Brasil. E é fácil você fazer o PIB de longo prazo, aí o PIB potencial crescer? Não é um processo que você resolve num estalar de dedos, num piscar de olhos. Pelo contrário, isso não dá voto, não é?
Porque o que vale é o quê? É você bombar a economia no curto prazo, seja incentivando as pessoas a se endividarem, seja aumentando os gastos do governo para você ter uma manchetinha lá do jornal e o jornal escrever lá, linda, maravilhosa, o PIB cresce não sei quantos %, etc. Que é o que se vê. E o que não se vê, meu camarada, está crescendo acima da capacidade, o nosso PIB potencial está estagnado e esse é o maior problema. Então vamos dar uma olhada na taxa de investimento. Olha que coisa medíocre. Este gráfico vai de 1995, começo do Plano Real, até o último dado divulgado. Você vê que a nossa taxa de investimento, comparada com os pares dos nossos países emergentes, é terrível, né? Tem país emergente aí que roda 25, 30. Você vê que lá no começo do Plano Real, 20. Aí o negócio cai para 17. Depois de 2002, aquele período, lembra aquele período que teve um crescimento mais sustentável? Ela subiu aí de 17 para 21, muito por fatores externos, né? Você teve o boom das commodities, lei de responsabilidade fiscal, você teve realmente algumas coisas muito bem comportadas, só que chegamos lá nos 21 de novo e olha o que aconteceu. Desabou aí ao longo da recessão e cai aí para baixo de 15 aí, e agora mesmo com toda essa melhora que a gente viu os caras quase dançando, não, estamos bombando, que bombando, olha aí a taxa de investimento em relação ao PIB, medíocre, ainda 15% do PIB. E quem vai querer investir num país que é só, né, o exemplo atual agora, na primeira crise, você já não tem mais segurança jurídica, respeito à propriedade privada, você tem empresas sendo invadidas e materiais sendo confiscados. Isso não é desculpa, lembra? A estrutura antifrágil ela tem que ser de tal forma, a estrutura que no meio do caos e da desordem, que mesmo nesses eventos é aí que ela mostra a sua força. É aí que ela mostra a sua força. Mas quando você tem uma centralização de poder e recursos, você permite que um homem ou um grupo de homens tenha o poder da caneta de determinar. Você pode trabalhar, você não pode, você pode isso, você pode aquilo, enfim. E além disso, com a taxa básica de juros que falaram tanto, num patamar mínimo histórico, cadê aí os investimentos? Porque não é só o que determina. E a gente vai ver nas próximas aulas que essa taxa de juros do Brasil está artificialmente baixa. Então é verdade que eu vou mostrar para vocês amanhã um dado que antes dessa crise começar e essa atividade econômica desabar, o nível de endividamento das famílias brasileiras estava chegando no topo histórico, ou seja, elas foram incentivadas de novo a se endividarem. Lembra, o caminho sustentável é o quê? É você ter produção. Através da produção bem sucedida, atendendo os interesses das pessoas, você gera renda. Com a renda, você pode consumir parte dela, parte você poupa para você investir e aumentar a produção, continuar neste processo sustentável de criar prosperidade, né? De gerar riqueza. Agora, quando você tem o atalho que é, não, já vai direto para o consumo, não, mas não tem problema, se endivida, e do outro lado a produção do país está restrita e estagnada, o que você está provocando? Você está provocando aí inflação de preços, você está enviando sinais errados para os empreendedores que vão começar a produzir coisas que não devem ser produzidas, e depois que o consumidor perde o fôlego, não aguenta mais a montanha de dívida e tudo explode, aí você vê lá projetos que não deveriam ter sido aceitos, estão lá, viram elefantes brancos, não servem para nada, enfim. Então olha a vergonha da nossa taxa de investimento. E por quê? Porque não temos um ambiente de negócios. Não temos um ambiente de negócio respeitável, não temos segurança jurídica, temos excesso absurdo de burocracia. Para as pessoas conseguirem calcular tributos, você precisa de milhões de especialistas, empresas precisam gastar horas e grandes departamentos. E adivinha, aí vem aquela história. Quem pode bancar um departamento contábil e de advogados para lidar com esse mar de legislação que tem no Brasil? As grandes empresas, e principalmente quem? Os amigos do rei, que até ajuda, né, a fazer a redação lá da lei para ser bem bonita e favorecer. E os pequenos empreendedores, que são os que mais geram empregos e fazem os experimentos simultaneamente, competindo entre si, e aí? O cara não tem, é caríssimo pagar o contador, é caríssimo, é caríssimo. E o cara vai lá, toma multa, não sabe, etc, enfim. Agora vamos ver então
o outro componente de longo prazo importantíssimo, que é a produtividade. Lembrando que na quarta live que falaremos da teoria das redes, o encontro da física com a economia, a gente vai estudar a estrutura produtiva dos países, porque alguns países são ricos e outros pobres, porque alguns conseguem gerar postos de trabalho de altos salários e outros não, estudar o Brasil, inclusive, e desvendar de uma vez por todas o que faz emergir uma produtividade no país. Pô? Por que tem país que consegue fazer avião, helicóptero, altíssima tecnologia, e países que só sabem fazer commodities processadas, enfim, isso é uma pergunta. Já que é tão fácil que o pessoal fala, a produção não é um problema, etc. Cadê? Ter tecnologia que você precisa, né? Ter o know-how, né? Vamos ver aqui o último gráfico aqui, colocaremos aqui, sobre produtividade, que isso é importante. Aqui a gente tem a produtividade do Brasil agregada desde 2010, se não me que eu estou ficando meio cego aqui. Mas enfim, veja como, e atualizado até os dias de hoje, veja como a produtividade do Brasil vem caindo, tem um pequeno respiro e voltou a cair. Os últimos dados são de queda. Os dados mais recentes aí, os últimos dados divulgados mostram uma queda. E isso a gente vai ver na quarta live. Por que que isso está acontecendo no Brasil? E já adianto para vocês, não é culpa individualmente do trabalhador brasileiro. Esta é a maior mentira. Como explica que você pode pegar um trabalhador brasileiro e ao inseri-lo numa estrutura produtiva coletiva, em algumas semanas ele já está produzindo como os demais ali, porque a produtividade é um processo coletivo de cooperação e principalmente da forma como ele está desenhado, da forma como a sociedade está conectada, da forma como a sociedade dividiu, né, as etapas de produção, ou seja, a divisão do trabalho. Enfim, realmente a produtividade brasileira tem explicações para estar estagnada e nada do que está sendo proposto por aí vocês vão ver, isso através dessa contribuição brilhante dos físicos do MIT, vamos citar aí Lars Barabás e César Hidalgo, que fizeram um trabalho brilhante aplicando a teoria das redes à economia para mostrar as estruturas produtivas, né, nessa ótica, e é muito fácil, vocês vão ver, é impressionante. E é facinho. Quem assistiu o meu TEDx, meu TEDx, já deu uma olhadinha, uma espiada, um pequeno spoiler nisso, a gente vai avançar nisso. E realmente, então a verdade é a seguinte, de tudo isso que a gente viu, vocês viram o calendário eleitoral, como influencia demais, como o PIB de curto prazo engana as pessoas, você não vê por aí as pessoas nesses períodos falando da situação real do PIB de longo prazo, não falam. A ótica do PIB, a metodologia do PIB também engana, porque, não, você fica acompanhando aquilo, o PIB subiu é bom, o PIB caiu é ruim. Não necessariamente. O PIB subir, se for por endividamento das pessoas e gastos do governo aumentando o endividamento público, que é a aula de amanhã que a gente vai ver essa dinâmica, mais adiantando, o governo começa a gastar mais do que ele arrecada, ele vai se endividando. E aí ele tem alguns caminhos. Ou ele corta os gastos, que isso a gente vê que eles não fazem, pelo contrário, eles aumentam. Ou eles aumentam os impostos, sufocando ainda mais os empreendedores e as famílias, principalmente o Brasil, que tem uma carga tributária absurda em cima de bens de consumo, ou seja, isso prejudica as classes menos favorecidas. Ou numa situação mais extrema, que já aconteceu em alguns episódios da humanidade, inclusive neste país, o Brasil, que é a chamada monetização da dívida, que é o quê? Imprimir dinheiro e pagar a dívida com isso, e provoca processos inflacionários e hiperinflacionários absurdamente. Então, não se engane, o Brasil só terá um crescimento de longo prazo quando a gente vê o quê? Investimentos, essa taxa de investimento em relação ao PIB estiver subindo de forma sustentável e consistente, e ganhos de produtividade. Para ganhos de produtividade, aí você precisa ter um bom ambiente de negócio, segurança jurídica,
você precisa ter um espírito dentro da sociedade de cooperação, de incentivar empreendedores, experimentos para você desenvolver tecnologias, inovações. E só para adiantar aqui, o último gráfico, prometo, pessoal. Esse é o último dado aí, a curva vermelha é as novas projeções para a relação dívida-PIB do Brasil e a azulzinha era a antiga. Dá uma olhada aí, olha aí. E eu vou mostrar para vocês que, na verdade, a dívida pública ela é muito maior do que a divulgada. Muito maior, porque você tem o quê? Olha lá, já estão projetando mais de 100% do PIB em 2030, só que, na verdade, ela já está muito mais alta. E por quê? Porque a metodologia que o Brasil utiliza para a dívida pública é uma metodologia que só o Brasil tem. E aí vocês vão ver como a dívida ela é muito maior. Então, eu vou ativar novamente os comentários. E já vamos para o encerramento. Lembrando aqui que a frase de hoje, pessoal, é isso. Em economia tem o que se vê e o que não se vê. Essa é a frase. O que se vê e o que não se vê. Para uma economia crescer no longo prazo, ela precisa o quê? Investimentos e ganhos de produtividade. Agora, para voo de galinha e ter headline no jornal para enganar o povo, aí basta você incentivar as pessoas a se endividarem por um tempo e consumirem e os governos aumentarem seus gastos. Vai ser lindo, maravilhoso no curto prazo, mas uma hora a conta vem e vem muito forte, porque a riqueza vem o quê? Da capacidade que você tem de produzir, e produzir no sentido de atender às necessidades das pessoas, aquilo que elas estão demandando, criar novos mercados, produtos e serviços para melhorar a vida das pessoas. Isso sim é um crescimento sustentável, isso sim é prosperidade. Então, adiantando a aula de amanhã, dinâmica da dívida, as contas públicas do governo, dinâmica do dólar em relação às contas externas e mais. Vocês vão ficar chocados. A nossa dívida pública ela é muito maior do que a divulgada porque utilizamos uma metodologia que só o Brasil utiliza e nenhum outro país utiliza também. Quero agradecer demais de coração todos que estiveram presentes nesta segunda live aí, que são 5 lives, super lives aí desse conhecimento de base. Estou fazendo de coração aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostando e tenho certeza que vocês vão utilizar este, conhecimento para toda a vida. Então é isso aí, pessoal. Até amanhã, 8h35 da manhã, mais uma aula explosiva e depois a quarta live, Teoria das Redes, que a gente vai desvendar essa questão da produtividade, e a quinta e última live, Mercado Financeiro Aplicado à Economia. Você somando essa série de lives, vocês vão ver que vai ser mind blow aí, ou seja, você vai enxergar a economia com outros olhos. Valeu, pessoal, grande abraço e até a próxima!